a gente deve sim ter essa doença como um diagnóstico diferencial, muitas vezes, nas cardiopatias congênitas, que às vezes o quadro clínico apresentado às vezes se confunde, né? Com desconforto respiratório, hipóxia ou insuficiência cardíaca. Para criança que já tem um quadro, né, de cianose, dificuldade para respirar, às vezes até em casa, Exatamente. não sei se os pais percebem, né? Às vezes, a manifestação da Covid grave, ela não tem jeito, você não vai ficar em casa. A criança vai ter uma piora. A Covid leve, ela pode ser tão assintomática e discreta que muitas vezes, assim, nós temos muitos casos, provavelmente, da população, que a gente está se infectando com esse vírus, está se imunizando e não está tendo quadro clínico nenhum. E não está A sabendo. preocupação nossa deve ser com a Covid mais grave, aquela que leva a desconforto respiratório, que vai reduzindo a capacidade respiratória. Essa nós não podemos, de forma alguma, ficar em casa, né? Essa é a que a gente tem que estar atento para ir logo para o Isso. serviço. Doutor, já que nós tocamos nesse assunto, daria para a gente de novo relembrar esses sintomas e o que a família deve fazer se notar em casa? Quais sintomas devem preocupar e Ó, levar a procurar um médico? Porque a gente tem muita dúvida ainda, né? Muitas mães nos procuram. Daria para a gente falar mais um pouquinho olha, disso? eu acho que sim. Assim, a doença tem uma forma assintomática. Essa forma assintomática, a gente não tem que se preocupar. Ela aparece e às vezes a gente nem consegue fazer o diagnóstico. Nós vamos descobrir isso depois, né? Tem uma outra forma que é o contato com pessoas que têm. Então você está dentro e aí você está junto nesse meio, começa a se preocupar. E nós temos a respiratória, talvez é a forma de início mais comum. Uhum. Os sintomas respiratórios nas crianças, eles vão ser bem semelhantes aos sintomas respiratórios de uma gripe, ou seja, coriza, tosse, secreção, piora do padrão respiratório, ok? Com queda de saturação, ou não. É muito parecido com qualquer outra infecção respiratória. Se você já tem um quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, você já tem um pouco taquipneia e a gente tem a gente tem em cima disso mais o processo respiratório, nós vamos ver que há uma mudança do padrão habitual que a criança tem. Então aumento da frequência de respiração, uso de musculatura, né, de respiratória maior, da barriga, aqui do pescoço, mudança Vai ter da aquelas cor, entradas, né? A mãe vê entradas, aquelas entradas, tá? exatamente, mudança da cor, palidez, ou uma cor um pouco diferente, mudança do humor da criança, uma criança que para de se alimentar, ou se ela apresenta sintomas gastrointestinais, por exemplo, vômitos, diarreia. Esse é o quadro mais grave e aí a gente realmente não deve ter medo de levar ao pronto-socorro por medo de pegar a Covid no hospital. Eu queria falar sobre isso porque esse é um receio que a gente hoje, que talvez tenha retardado muitos pacientes de procurarem hospitais no início por medo de se infectarem em hospitais, né? Eu acho que os hospitais têm hoje uma condição muito boa de isolamento, estão bem preparados para que ninguém se infecte lá. Então, Certo. diante disso, não temos que ter medo de buscar uma avaliação